Olá, galera. Tudo bem? Tudo na paz? Hoje nós vamos trabalhar filosofia platônica, correto? A filosofia platônica é uma das mais importantes filosofias, do período clássico da civilização grega. Platão é considerado por muitos o primeiro filósofo, descartando até o pensamento socrático como apenas uma personagem. Mas isso não é o foco que nós devemos pensar. O que nós vamos discutir aqui é um pouco da teoria platônica, uma teoria que ela é fundada através de mitos, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre o mito. Então aqui, filosofia platônica, dualismo platônico. Por que dualismo platônico? Entenda bem, Platão vai dividir a sua filosofia em duas realidades básicas. Uma realidade material, que ele chamou de mundo sensível, o mundo onde eu capto as condições, as relações pelos órgãos sensoriais. E a outra é uma relação imaterial ou uma realidade imaterial, tá? Que nós chamamos de mundo inteligível, que para ele é o mundo perfeito, é o mundo das ideias, é o mundo que nós temos que chegar, até o fim do ciclo de nossas vidas. Platão foi um filósofo, foi um matemático, Platão foi discípulo de Sócrates, mestre, divisor de água da filosofia humanista. Lembrando, nas aulas anteriores nós vimos o quê? Os pré-socráticos e a mitologia. Então, Sócrates ele vai trabalhar a relação humanista. Sócrates vai trabalhar as construções da realidade da sociedade, as construções sociopolíticas, culturais e as crenças em parte. Então, a partir de Sócrates, nós temos uma nova vertente, uma nova realidade desse processo. Um processo muito ligado à construção da cidadania, à construção da polis e o princípio, a crítica à democracia, que veremos depois. Bacana? Platão foi um apelido, O nome Platão, olha só, preste bem atenção. Essa palavrinha aqui, Platão, vem de platô. Platô significa um bloco, ombros largos, Platão, na sua infância, ele tinha uma estrutura, Não só na sua infância, mas a estrutura física de Platão, ele era um homem de ombros largos. E lá na infância, alguns pensadores, alguns comentários dizem que o seu avô deu esse apelido a ele, de Platão, por ele ter o ombro largo. Mas o nome dele mesmo é o quê? Aristócles. Legal? Aristócles. Professor, eu tenho que me preocupar com o nome? Não, o Enem sempre vai usar o termo Platão. E, claro, se usar o nome dele, virá inserido nos conteúdos, virá inserido nos problemas, nas problemáticas da resolução da questão. E aí, bora lá, galera, presta bem atenção. Agora é o foco, nós temos que entender que, como ele foi discípulo de Sócrates por 20 anos ele foi discípulo de Sócrates, ele foi muito influenciado pelos pensamentos socráticos. E o que é o pensamento socrático? O pensamento socrático é um pensamento racional, onde valoriza-se a razão. E se valoriza a razão, todas as outras formas de conhecimentos, elas são desnecessárias para a construção do homem, para a construção do ser humano, do indivíduo. A filosofia platônica, ela é envolvida por quê? Por mitos. Lembra-te da aula de mitos, meu querido, minha querida? Olha lá, não vai ver o mito aqui como uma banalidade. Não é o mito que nós observamos hoje, que está ligado à futilidade, à banalidade, à falta de valores. Não. O mito que se trata aqui por Platão, é o mito da narrativa, do contexto social, do contexto histórico, do contexto das relações dentro da polis. Lembra-te que quando eu falei de mito, o mito é um processo de quê? De narrativa que me leva ao quê? A conhecer. Então o mito era a forma de explicar a realidade física, a realidade metafísica, aquilo que está além da física, tá? Entenda muito bem. E aí Platão usa o mito para educar, o mito para ensinar, o mito para construir o quê? Conceitos e ideias conveniente ao processo da época.
Platão foi um pensador que trabalhou muito a condição do espírito, da alma, do indivíduo, a essência do indivíduo. Platão foi influenciado, além de Sócrates, Platão foi influenciado por Parmênides de Eleia, um pré-socrático, que nós já vimos, né? A questão do ser de Parmênides, o ser é e nada mais existe. Platão foi influenciado também por Heráclito quanto à questão, a crítica do movimento do ser e do não ser, né? Platão critica a mudança, critica o movimento, e aí ele tem que estudar o pensamento Heráclito. Platão também estuda as construções, né, pitagóricas, né, as construções pitagóricas. Pitágoras foi, além de matemático, Pitágoras foi comerciante, vendia as suas construções, né, como eu posso dizer para vocês, as suas mercadorias, tá? E aí Platão tem um envolvimento, né, muito ligado aos filósofos anteriores, tá? Então Platão vai explicar tudo pelo mito. Tanto é que você já ouviu falar do mito de quê? Mito da caverna. O mito da caverna é um mito que você aprende talvez desde pequeno lá na sua escola. Você ouviu falar do mito da caverna. E o que é o mito da caverna? O mito da caverna é a realidade entre o conhecimento e a ignorância. A realidade entre o processo político e o processo que existe, a ausência da política, tá? Pode ser usado, né, entre o bem e o mal, o certo e o errado, tá? Mas nós vamos comentar o mito da caverna, né, aqui na nossa próxima aula, na nossa próxima unidade. Vamos ficar atento aqui. Teoria da realidade. Professor, mas teoria da realidade, que teoria é essa da realidade? Lembra-se que eu falei que Platão tinha duas realidades? Uma sensível e a outra inteligível, o mundo sensível, o mundo da natureza, da física, e o mundo da ideia, do pensamento, da alma, que aí ele defende, né, o segundo mundo. Pois é, Platão, ele é um pensador dualista, corpo e alma, mundos distintos, tá? E assim por diante. Então, o que é que nós vamos compreender aqui na teoria da realidade dos mundos? Primeiro, venha para cá, olha só, presta atenção, olha aqui que você vai focar. Platão vai fazer o quê? Um pensamento mítico de dois mundos. Um mundo inteligível e um mundo sensível. Vou escrever aqui rapidinho, tá? Mundo inteligível, mundo da ideia. Mundo sensível, mundo da natureza, ok? É aqui que começa o estudo do pensamento platônico. Observe lá, olha, dois mundos. Teoria de Platão. Qual é o mundo perfeito? O mundo da ideia. O mundo da ideia é o mundo não material. É o mundo onde não tem matéria. Você sabe que na matéria, a matéria sofre mudanças, transformações. E Platão disse que tudo aquilo que muda, tudo aquilo que transforma, não pode ser perfeito. Não pode ser, né, considerado uma coisa perfeita. Porque o perfeito é imutável para Platão. O perfeito é indivisível para Platão. Ele buscando a teoria de Parmênides, a teoria do ser. Então a ideia é uma construção inteligível perfeita. Legal? O mundo inteligível, ele é o mundo da perfeição. Tá? O mundo da perfeição, o mundo da ideia, o mundo da alma. É o mundo imaterial, né? Olha aí, o mundo imaterial. Aí, mas professor, tudo bem. É o mundo perfeito, é o mundo da alma, é o mundo da imaterialidade. E por que Platão, ele constrói uma segunda realidade? Por que ele precisa de uma segunda realidade? Porque as almas
né? As almas que habitam esse mundo, isso aí é mito. Olha o mito, eu não falei que Platão explica a filosofia dele por mito? Platão vai usar o mito. Ele vai dizer que essas almas, por algum motivo, elas caem na natureza, elas caem no mundo físico. E essa vinda, essa saída da alma para o mundo, do mundo inteligível para o mundo sensível, ela vai fazer com que essa alma se contamine pela própria natureza, pelas relações da mudança, da transformação. Então, são apenas mitos. Eu não quero que você leve isso ao pé da letra. Platão explica a sua filosofia trabalhando a realidade do intelecto e a realidade do mundo físico. E aí, o que é o mundo físico? O mundo da natureza. Logo, é um mundo imperfeito. O mundo do erro. Olha aí, o mundo do erro. O mundo o mundo das falsas ideias. O mundo das paixões humanas. Nós vamos trabalhar aqui, paixões humanas. Lembras-te que neste mundo tudo se transforma, né? Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Platão, se vivesse no período de Lavoisier, né? Platão viveu muito antes, ele vai dizer, Lavoisier está errado. Toda essa mudança, toda essa transformação, ela é uma ilusão. O mudar é deixar de ser a essência. A essência não pode mudar. Então, a alma vem para este mundo, e quando ela vem, ela vai habitar o quê? A matéria. Ela vai habitar um corpo. Eu sou fera para desenhar, olha aqui, ó. Ela vai habitar um corpo. E ao habitar esse corpo, né? Eu não sei como é que é uma alma, eu nunca vi uma alma, mas ela vem para cá, para este corpo aqui. Ela vem para este corpo. E ela, ao entrar neste corpo, ela é aprisionada. Não é? O corpo, para Platão, é o cárcere da alma. O corpo, para Platão, é o que impede a alma a evoluir. Né? Impede para que ela... Né? Mas como assim, professor? Porque a vontade da alma não é estar neste mundo aqui. A vontade da alma é voltar para o mundo da ideia. Professor, esse Platão, ele conta muita construção mitológica. Mas lembra-te que esse mito aqui é para explicar uma realidade que na próxima unidade você vai compreender melhor. Mas você tem que respirar este pensamento platônico. Ei, meu querido, ei, minha querida, presta atenção. Platão é um dos filósofos que mais cai no Enem. Você tem que olhar isso, você tem que rever esses pensamentos. Né? Uma obra que eu te indico é a República de Platão. A República de Platão, baixa aí, né, pela internet, vai à biblioteca, ou se puder comprar, compre, mas leia Platão. Porque se você compreender Platão, você terá facilidade para compreender muito mais as outras filosofias. Então, voltando para cá, olha aí, né? Presta atenção aí, olha aqui, não dorme aí, meu irmão, não dorme aí que o Enem está se aproximando. Paixões humanas. As paixões humanas, humanidade é materialidade, é a questão da condição do corpo. Para Platão, a alma não sente sede. Para Platão, a alma não sente fome. Para Platão, a alma não sente dor. O que faz isso, meu querido, o que faz isso é o corpo que pede, o povo que sacia, o corpo que ele procura ter essa construção, tá? Entendas muito bem, tá? Um mundo perfeito, um mundo fantástico que não tem matéria, porque a matéria muda, e de outro lado, um mundo imperfeito. A partir deste pensamento, a partir do dualismo platônico, Platão vai definir as bases da polis, a base de uma sociedade. E olha lá, olha só que o Platão ele vai pensar. Platão vai pensar a seguinte condição: como seria uma sociedade ideal? Como seria uma sociedade perfeita? Qual é o processo que eu devo usar para que eu e os outros, eu e a coletividade,
né, eu e as pessoas aqui possamos viver em harmonia. Num mundo que está em conflito, em construções de mudança. A única coisa, e aí ele vai buscar Sócrates, porque Sócrates diz assim, uma polis só será uma polis harmônica de paz quando o filósofo se tornar rei ou o rei se tornar filósofo. Por que, professor? Por que a figura do filósofo? Porque naquela época, o filósofo era aquele cidadão com a clareza de discernir, de separar, de distinguir o bem, o mal, o certo e o errado. Por mais que ele fosse atacado pelas paixões, pelos desejos carnais, pelos desejos materiais, ele teria a capacidade de se manter na sua postura ética e moral. Bacana? Então, Platão, ele vai dizer que a polis, né, essa sociedade, essa cidade-estado que é material, né, que pertence aí à civilização grega, ela só terá uma construção harmônica se a filosofia, se a reflexão fizer parte do processo de relação entre as pessoas. E aí eu te pergunto, um pouquinho de aula de sociologia, né? Aquela sociologia bacana que você aprende lá com o tio Léo. Olha aí, como é que nós convivemos uns com os outros? Como é que se dá esse processo? Como é o nome desse processo? Vou te dar 2 segundos. Hein? Isso, você acertou. Política. As pessoas em uma sociedade não podem viver por amor. As pessoas na sociedade têm que viver pelo processo político. E o que é o processo político, professor? É um processo imparcial que preserva o bem-estar de todos, mesmo que haja diferença, mesmo que hajam, né, desiguais, mesmo que hajam relações distintas. Mas a política pega essa construção do bem-estar social e faz com que você possa viver. Entenda que Platão vai trabalhar todo esse mito, toda essa construção das almas, dos corpos, não é? A construção grega, para definir um processo de cidadania. Mas Atenas, onde Platão estava, não era uma sociedade democrática na época, não era uma civilização democrática? Sim, por isso mesmo. A democracia em Atenas, no século V a.C., ela estava em decadência, ela estava se tornando egoísta, ela estava deixando de ver o lado do outro. A democracia na Grécia estava passando por um processo, né, de fragmentação. E aí Platão vai dizer, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O processo político tem que ser mais intelectual, o processo político tem que ser mais racional. Eu não posso usar os sentimentos, as paixões humanas. Não posso usar. Para pensar, aonde existe sentimento na política, vai dar errado, gente. Olha o nepotismo. O que é o nepotismo? É um sentimento que eu tenho, né, por parente e eu não olho a qualidade dele e coloco ele em um cargo político. Então, a partir disso, preste bem atenção, que todo esse nosso enredo aqui, esse nosso pensamento, ele é para um desenvolvimento da política social dos gregos e até hoje é válido. Um grande abraço, meus queridos. Tchau. E aí, galera, vamos dar continuidade ao pensamento platônico esse que é muito importante para que você entenda não só o lado filosófico, mas o lado social e histórico em que a Grécia passava por aquele momento. Porque não adianta você só saber filosofia, ou só história, ou sociologia. Não, nós temos que fazer essa mesclagem intelectual, né? Essa construção epistemológica, essa palavrinha aí que meio estranha, né? Epistemologia, o estudo intelectual, o estudo racional, por muito tempo ficou como estudo científico. Bacaninha? E aí, olha só, Platão e a alma. Platão e a alma. Ego professor, esse Platão vê alma em tudo, homem visagento, né? Presta atenção, velho.
o cara era fera. Platão realmente é um cara muito espirituoso, muito legal, né? Olha aí, presta bem atenção aí. Platão vai trabalhar a tripartição de quê? Da alma. Como assim, professor? Vou esquartejar a alma? Por aí. Use a criatividade. A alma vivia no mundo inteligível e por algum motivo ela veio para o mundo o quê? Sensível. Professor, você pode explicar esse motivo? Direi sim na próxima aula, legal? Mas o importante é você pegar, né, o contexto da filosofia platônica. A alma sai do mundo perfeito e vem para cá, para esse mundo imperfeito. Neste mundo onde as pessoas colocam o valor muito mais nos bens materiais do que na própria pessoa. Legal? Então, olha aí. Tripartição da alma. A alma vai ser dividida em 3 partes. E Platão vai dividir essas almas em 3 partes pela condição do conhecimento, pela construção da sua função do conhecimento. Então nós teremos um conhecimento maior, teremos um conhecimento mediano e teremos um conhecimento menor. Olha lá, entenda isso, meu querido, minha querida, olha só, tira aí uma reflexão. Platão, ele vai dizer que a alma vai ser dividida em 3 partes e ela vai ser dividida pela sua construção de conhecimento. Nós teremos uma parte que é chamada de alma racional, que é a alma intelectiva, olha lá, repita comigo, intelectiva, de intelectualidade, de processo filosófico, de reflexão, de análise, de síntese, não é? De enumeração. Olha aí, eu estou falando do contexto de outros pensadores, aí, como René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, tá ok? O contratualismo. Essa alma racional, ela vai ser a alma com mais conhecimento. E aonde ela vai estar alojada, professor? Ela vai estar alojada, a alma racional, ela vai estar alojada na cabeça. Isso aí é a fome, né? É a cabeça. Olha aí, na cabeça, meu querido. Te lembra do René Descartes? Penso, logo existo. Aí você disse, mas por que René Descartes usou uma frase dessa, professor? A cadeira, a mesa aqui, ela não pensa e ela existe. Não, mas ela não sabe que ela existe. Só nós, seres humanos, sabemos que existimos. Só nós, seres humanos, sabemos construir e destruir, planejar, né, e desplanejar, fazer conflitos e a paz, tá? Então, a alma racional é alojada na cabeça, ela é a que tem maior conhecimento. De boa? Então, alojada na cabeça é a alma intelectual. Ela está ligada pelo quê? Pela filosofia, pela reflexão, pelo senso crítico, né? Crítico, não crítico de critiqueiro, mas crítico de observar, de analisar. Você, como aluno aqui do Colégio Pódio, do cursinho Pódio, quero que você entenda. Crítica não é falar mal, crítica é dar sugestão, é sugerir. Então, a alma intelectiva, ela é a alma que está mais apropriada para o processo político. Por quê, professor? Porque aonde há razão, não há amor. Lembra que eu falo para você na frase, lá na sala de aula? O amor é uma flor roxa que nasce no coração de um trouxa. Claro que eu estou brincando, né? Essas relações aí, elas vão depender da condição, da finalidade, da objetividade. Mas dentro do processo político, é a alma intelectual que tem que agir. É a alma intelectual que tem que se dispor. E aí, olha só, professor, como é que vai ser esta alma em um outro sentido? Ela vai ser considerada, vou colocar bem aqui, né? A alma, olha aí, alma de ouro, alma de ouro. Por que alma de ouro? Porque é o minério mais daquela época, hoje, né? Talvez não, mas naquela época para os gregos era o
o minério mais valioso, o ouro. E quem é que tinha o ouro, gente, naquela época? Quem é que detinha o ouro na época? A riqueza materiais, a cidadania, a nobreza. Então, já paraste para perceber que a filosofia de Platão leva a intelectualidade para o processo político, para um processo racional, em que as pessoas têm uma condição de vida melhor? Poxa, quer dizer que Platão ele é materialista? Não. Platão ele é classista? Não. Platão vai dizer em quem tem mais condições, em que tem mais perspectiva nas relações de vida, terá mais condição de aprender. Não é? Ou você acha que uma pessoa que vive lá, pobrezinha na ponte, ela vai ter a mesma condição sua? Não tem. Tá? Então nós temos que nos superar. Então Platão vai usar a alma de ouro, o termo alma de ouro. Onde é que eu encontro isso? Na obra dele chamada A República. A alma de ouro representa a alma intelectual valiosa, importante para o processo político. E agora a última denominação dela vai ser chamada de o quê? Aqui, alma de ouro. Alma racional, ela vai chamar aqui do pensamento da ética e da moral. É ela que vai trabalhar essas relações. Outro ponto agora, tá? Alma irascível. A palavra irascível vem de ira. Olha lá, ira não é ódio, tá, gente? Há uma diferença entre ira e ódio. A ira, ela é uma insatisfação com as construções que existem entre nós, mas ela não usa a relação do ódio. O ódio é um pensamento puramente planejado e arquitetado para uma destruição, para uma construção. Então, a alma irascível, e ele vai chamar a alma da coragem. Ah, meu irmão, se tu não tiver coragem nessa vida, se tu não tiver disposição, se tu não tiver ímpeto, se tu não tiver força de vontade, tu já era, meu irmão.